merece discussão, não é de difícil interpretação. Ele diz, é inevitável que venham escândalos. Então essa classificação de Jesus mostra que os escândalos são inevitáveis. Mas logo depois ele diz, ai do homem por meio do qual vem o escândalo. E depois de dizer, ai desse por meio do qual vem aquilo que é inevitável que venha, ele fala a respeito de se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar. Qual a ideia de tropeçar apresentada aqui? Eu quero chamar a sua atenção para o significado da palavra traduzida escândalo. Eu creio que a palavra escândalo, que é muito próximo do que aparece lá no original do grego antigo, no koiné, que é escandalon, ela não resume exatamente o que está sendo dito. De acordo com o dicionário Vine, a palavra escândalo, ele diz o seguinte, originalmente era o nome da parte de uma armadilha, na qual se colocava a isca, por conseguinte a armadilha ou a própria isca. No Novo Testamento, escândalo sempre é usado metaforicamente, na maioria das vezes, acerca de qualquer coisa que desperta preconceito, ou torna-se obstáculo para outros, ou os leva a cair no caminho. O léxico de Strong apresenta o significado de escândalo assim, uma vara móvel ou gancho de uma armadilha, vara de armadilha, armadilha, cilada, qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar ou cair, pedra de tropeço, qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém torna-se presa no erro ou pecado. A tradução brasileira de 1917, que teve como um dos consultores da língua portuguesa, nada menos do que Rui Barbosa, traduziu assim, ai do mundo por causa dos tropeços. A Nova Almeida atualizada diz, ai do mundo por causa das pedras de tropeço. E a Nova Versão Internacional, uma tradução que a gente chama de pura equivalência, não literalidade, ela interpretou e diz, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. Na nossa cabeça a ideia de escândalo é quando a vergonha de alguma coisa errada cometida por alguém é exposta. E normalmente nós pensamos em escândalo como o problema de alguém veio à tona e se tornou conhecido de outros. Mas por mais que a vergonha tenha sido compartilhada e tornada pública, nós ainda pensamos que é o problema só da pessoa. A ideia de escândalo na Bíblia não é apenas o pecado que alguém comete, é o impacto que isso tem na vida de outros. Tem muito mais a ver com o dano a terceiros do que apenas o pecado propriamente dito. E eu quero que a gente possa olhar devidamente para o que o Senhor Jesus falou. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. E ele faz muito mais sentido quando a gente olha ali o aspecto ortográfico, né, a grafia, a escrita, do que só falar. Né? Porque aqui nós temos duas perguntas. Escândalos inevitáveis e ao mesmo tempo, separando o in, a pergunta é escândalos evitáveis. Jesus começa falando que é inevitável que venham escândalos. Então a classificação de escândalos como inevitáveis é bíblica. Mas no mesmo texto, Jesus vai para uma linha de pensamento e aplicação prática, onde ele mostra que os escândalos são evitáveis. E não, ele não está se contradizendo, né? Apesar do paradoxo, da aparente contradição, a palavra de Deus não se contradiz, Jesus não está se contradizendo. E eu quero mostrar que as declarações dele, que vêm no mesmo texto, não são divergentes, elas são complementares. Há uma perspectiva de aplicação para a classificação de inevitável e há uma perspectiva bíblica de aplicação para aquilo que é evitável. Mas antes que a gente fale disso, eu gostaria só de chamar a sua atenção que os escândalos podem ocorrer quando falamos do tropeço colocado diante de outros, por meio da decepção, da falha de alguém, né, o que isso gera na vida de outros, como também por deliberada tentativa de prejudicar outros. Numa das 7 cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14, Jesus fala assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas, colocar armadilhas, aqui escândalo, diante dos filhos de Israel, para comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, a ideia de escândalo não é só o pecado que alguém comete, mas o como isso pode se tornar uma pedra de tropeço, atrapalhar outros. Vou repetir o que eu falei antes. O conceito tem mais a ver com o dano a terceiros do que apenas aquilo que o pecado faz contra nós mesmos na nossa relação com Deus. E o contexto deixa isso muito claro. Porque nós lemos os versículos 7 a 9 de Mateus 18.
Mas eu me lembro de um ditado que já foi popular, hoje em dia não é, no meio cristão. Eu ouvia isso ser repetido tanto dentro de casa como na igreja. O ditado era: texto sem contexto não passa de pretexto. Na interpretação bíblica a gente sempre procura olhar o contexto. E eu gostaria que você tivesse a paciência de ver comigo os versículos anteriores de Mateus 18. A gente leu antes do 7 a 9, eu quero ler os anteriores, do 2 ao 6. O texto diz assim: Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, Jesus está falando de uma criança literal, idade cronológica, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar aqui é por escândalo. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus toma uma criança literal e ele, a partir disso, começa a falar: se o comportamento de vocês não for semelhante a uma criança, não há a menor chance de que você possa desfrutar do reino. Mas depois ele diz: quem fizer uma criança como essa tropeçar. E a partir daqui que a ideia de tropeço, de escândalo aparece. Então ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo porque eles trazem dor, eles trazem vergonha, eles trazem decepção, o seu estrago é inestimável. Mas ele também diz: ai do homem por meio do qual os escândalos vêm. Daqui a pouco nós vamos mexer no assunto de juízo sobre os promotores de escândalo. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a sua atenção que Jesus está tentando proteger essas crianças. E isso precisa despertar em mim e em você uma consciência. Como igreja, como cristãos e ao mesmo tempo como cidadãos de uma sociedade que deveria proteger melhor as suas crianças. Nós estamos vendo o nível de abuso que estão tentando impor sobre as nossas crianças e nós não podemos assistir isso calados. Hashtag fica a dica. Voltando para o texto bíblico, o Senhor Jesus fala de crianças literais, mas quando você olha o ensino bíblico, nós não podemos excluir, embora a aplicação primária sejam de crianças literais, nós não podemos excluir aquelas que classificamos como espirituais. Em 1 de Pedro 2,2, a Escritura diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Então você vai ter adultos de idade avançada que acabaram de nascer de novo, espiritualmente falando, são crianças. Obviamente Jesus não falava só dessas pessoas, mas quando ele fala de não escandalizar os pequenos que creem neles, são os pequenos, os baixinhos literais, mas são aqueles de uma estatura espiritual ainda não desenvolvida, que também são sujeitos a um forte impacto que o nosso comportamento, seja positivo ou negativo, pode proporcionar. É diante dessa ideia que o Senhor Jesus vai apresentar o seu ensino. E eu acredito que nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. A vida cristã não diz respeito apenas à forma como eu e você nos conduzimos diante de Deus, mas a maneira como eu e você decidimos nos conduzir diante de Deus vai afetar a vida de outras pessoas e nós precisamos levar em conta os outros e não apenas a nós mesmos. A pergunta a ser feita é: qual o impacto que o bom testemunho tem na vida de outros? E ao mesmo tempo, a outra pergunta a ser feita é: qual o impacto que o mau testemunho pode ter na vida de outros? No meu primeiro ano como pastor, estamos falando de 30 anos atrás, eu me lembro de uma conversa que eu tive numa oficina mecânica lá em Guarapuava. Eu frequentava com uma certa regularidade a oficina, ela era de um novo convertido, recentemente havia entregado sua vida a Jesus lá na nossa igreja, estava dando os primeiros passos e eu visitava com uma certa recorrência, porque pensa num carro que ia quase tanto na oficina como eu tinha que ir ao supermercado. Eu brinco que aquele carro não podia ver um camarada assim, com um macacão sujo de graxa, que ele ameaçava dar problema. Uma vez estava dirigindo, passei perto de um cara com macacão sujo e o carro ameaçou falhar. E eu falei para o carro: larga a mão de ser besta, aí um borracheiro, não é nem mecânico. Pum, estourou um pneu. Vocês têm ideia de como era. Não era frequente. E eu estou lá conversando a respeito do carro e dos problemas que inevitavelmente estavam para acontecer. E esse mecânico falando comigo, e de repente ele vira para mim. Ele me olha de uma maneira muito fixa e eu não consigo esquecer essa experiência de quase 30 anos atrás. E ele muda completamente a conversa. Do nada ele olha para mim e diz: pastor, nunca caia. Falei: como é que é?
e diz, nunca caia. Tem muita gente olhando para o Senhor. E se o Senhor tropeçar, o strike vai ser grande. Eu não consigo descrever como o temor de Deus se apoderou de mim naquele momento. Eu sabia que aquele novo convertido não estava falando algo de si, da cabeça dele, ele não tinha maturidade espiritual nem para aquilo. Eu entendi que aquilo era uma manifestação da parte de Deus por meio daquela pessoa. E aquela palavra entrou com força, porque apesar de já estar no ministério, eu por ser ainda muito novo e imaturo, nunca tinha parado para pensar que a forma como eu decido viver espiritualmente não afeta apenas a mim, mas afeta a vida de outros. E a partir daquele momento, de alguma maneira, eu comecei a compreender, se eu tropeçar, o dano não é só meu. Eu posso trazer dano a muita gente. Naquela época eu não imaginava quantos milhares de pessoas afetaríamos diretamente e quantos, muitos mais milhares afetaríamos indiretamente. Mas, desde então, eu comecei a procurar entender o que é que a palavra de Deus diz a respeito do assunto que hoje, talvez pela primeira vez nesses 30 anos, eu esteja pregando no formato de uma mensagem organizada e elaborada. E a primeira coisa que eu quero que a gente discuta é o que é evitável e o que é inevitável. Na verdade, vamos começar pelo inevitável, porque Jesus falou primeiro disso. Quando ele afirma, é inevitável que venham escândalos, não tem mais o que discutir, o que interpretar, o que relativizar. O Senhor Jesus diz, vai acontecer e ponto final. É certo, a pergunta a ser feita é, quando? Onde? Por meio de quem? Mas que vai acontecer, vai acontecer. E eu e você precisamos ter em mente que o Senhor Jesus estava tentando nos preparar para lidar com a realidade dos escândalos. Nós não podemos de forma alguma tentar dizer que isso não vai acontecer no nosso meio. O Senhor Jesus diz, é inevitável que venham escândalos. Ponto. Agora, do que é que Jesus está falando? Quando ele simplesmente muda e diz, mas ai do homem pelo meio de qual vem. Jesus muda uma conversa que é coletiva. Escândalos em toda a humanidade. E ele agora vai falar de um indivíduo. Ai daquele por meio do qual vem. É quando Jesus torna o assunto agora individual e não coletivo. Que ele vai dizer, se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, promovem escândalos, pedra tropeço para você ou para os outros, e descorta e arranca de você. Jesus não está aqui advogando uma amputação literal. Ele não está advogando uma automutilação literal. Até porque não é a sua mão, o seu pé que pecam sozinho. Eles normalmente executam o que estão dentro de você. Não adianta você se livrar deles e a maldade vai continuar dentro de você. O que Jesus está dizendo é que nenhum sacrifício é alto demais para se evitar escândalos. Mas ele está dizendo que escândalos são evitáveis. Onde? Na perspectiva individual. Vamos tentar explicar isso melhor. Quando falamos da perspectiva coletiva, em termos de humanidade, e vamos deixar de lado a humanidade, quando a gente pensa nos ímpios, natureza pecaminosa, caída, governados pela velha natureza. Vamos falar de crentes que nasceram de novo, têm uma nova natureza, mas não viveram todo o processo de santificação e transformação. Ou seja, são falíveis, sujeitos ao erro, à possibilidade de queda. Nesse ambiente de esse ambiente de gente falíveis, eu vou tentar falar isso e não vai sair. Nós precisamos entender que os escândalos vão pipocar. O que Jesus está dizendo é inevitável que eles apareçam. Por quê? Eu e você não temos controle sobre a decisão de outros. Então, quando falamos dos escândalos na perspectiva coletiva, eles são inevitáveis, não depende de nós. Mas quando ele traz o assunto para o individual, eu e você precisamos entender que o que a Bíblia está nos ensinando é que eles são evitáveis. Ou seja, eu e você vamos reconhecer, de acordo com o que Jesus falou, os escândalos vão pipocar por aí. Mas através de mim, não. É uma escolha que eu e você, enquanto indivíduos, podemos fazer. E tudo que Jesus ensina na sequência não faria o menor sentido se os escândalos não tivessem esse aspecto de serem evitáveis. Os outros textos bíblicos que nós vamos ler não fariam o menor sentido, porque não foi só Jesus que falou a respeito do assunto. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 16, nos versos 17 e 18, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E diz, tem gente inocente sendo enganada? Tem, mas afaste-se dessas pessoas.
As orientações sobre a possibilidade de evitá-los, elas se estendem. Por exemplo, além daqueles que deliberadamente se opõem a essa doutrina, nós temos aquilo que não dá para classificar como pecado direto. Eu classificaria de indireto. O que é isso? É quando o erro não está necessariamente naquilo que você faz, mas na maneira como você faz. Eu classificaria isso de uma liberdade irresponsável. Em Romanos, no capítulo 14, de 13 a 15, o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de Deus, diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vamos fazer uma pausa. Você pode repetir isso comigo? Diga: tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Se os escândalos não fossem evitáveis, por que a Bíblia nos mandaria firmar o propósito de evitar o escândalo? Na perspectiva individual, eles são evitáveis. Agora, Paulo continua e diz: eu sei, verso 14, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Gente, para nós hoje, muitas vezes a gente não percebe o quão sensível esse assunto da alimentação era no início da igreja. Quando se conversava com os judeus, que durante séculos e séculos seguiram a lei de Moisés, havia muitas determinações classificando o que era puro e o que era impuro, o que se podia e o que não se podia comer. Paulo está tratando com toda a clareza do assunto. Ele diz: estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura. Ele começa Romanos capítulo 14 dizendo: um crê que pode comer de tudo, o outro fraco na fé, ele chama isso de débil na fé, acredita que só pode comer legumes. Essas disputas existiam não só no meio dos judeus, que tinham dificuldade de entender Hebreus 7,12, com a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Alguns deles estavam muito presos, mas quando o evangelho agora migra para o meio dos gentios, a confusão só aumentou. Porque no meio dos gentios o que eles tinham não era o entendimento de uma lei divina, eram práticas do chamado mundo pagão. Então muitos deles eram veganos não por opção de saúde, mas simplesmente por questões religiosas. Porque para alguns deles comer carne era um ato profano. Então isso deu muito pano para manga no início da igreja. Paulo está dizendo: ei, eu sei, estou persuadido no Senhor que nada é impuro para si mesmo, a não ser para aquele que assim considera e resolveu acreditar nisso. Mas ele está dizendo ainda que você tem essa liberdade de entender que comer de tudo não é pecado. Se você advogar o uso da sua liberdade de maneira irresponsável e atropelar o seu irmão, você está faltando com amor e você está levando outras pessoas ao tropeço. Ou seja, errado não é só aquilo que você faz. Às vezes você pode fazer uma coisa certa e advogá-la do jeito errado e ainda assim trazer dano para pessoas que são fracas na fé. Andar em amor previne escândalos. 1 de João 2,10 diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, no grego escândalo. Agora, o oposto, a falta de amor, só vai trazer dano. No verso 11 de 1 de João 2, a Bíblia diz: aquele porém que odeia seu irmão. Odeia seu irmão na Bíblia não é apenas a vontade de tentar matar alguém, é a falta de se importar e de andar em amor. Aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A Bíblia nos mostra que na perspectiva coletiva, os escândalos são inevitáveis, vão acontecer. A pergunta, como eu disse, é quando, onde, por meio de quem? Porque nós não podemos controlar a escolha de outros. Mas no âmbito pessoal, os escândalos são evitáveis, porque eu e você podemos ter gerência sobre nós mesmos, sobre as nossas escolhas e dizer: isso não terá lugar na minha vida. Definido isso, em segundo lugar, eu quero te lembrar de uma das essências do cristianismo, que é o princípio do exemplo. O exemplo não é apenas uma forma didática, ele é a forma didática. E não apenas quando falamos da formação de discípulos. O pastor Marciano falou: vocês acreditaram na gente quando éramos os improváveis. E foi um bom exemplo, porque hoje eles estão acreditando em muitos de vocês que também eram improváveis. Jesus diz em João 13,15: eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. O ensino de Jesus não era só teórico: olha, gente, façam isso. O ensino dele era muito prático. E era fundamentado no quê? No seu exemplo. Cristo se torna a nossa referência, o nosso padrão de fé. E Paulo em 1 Coríntios 11:1 diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: eu decidi segui-lo como referencial. E à medida que eu me alinho com ele, eu me torno referencial e modelo para vocês. Quando eu era garoto, eu ouvi tanto na igreja uma frase que eu cheguei quase a acreditar que ela era parte da Bíblia.
A frase que a gente ouvia era, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Eu acho que essa frase fez tanto bem quanto mal. Tinha o seu aspecto positivo e negativo. Qual era o aspecto positivo? Quando alguém se decepcionava com a queda de outro, especialmente de um líder, lembrar essa pessoa de olhar para Jesus, em primeiro lugar é bíblico. Hebreus capítulo 12, verso 1, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos devem estar nele. Agora, se a frase for usada para se eximir da responsabilidade do bom testemunho do exemplo, aí nós temos algo caótico, catastrófico. Por quê? Nós temos a responsabilidade de imitar o exemplo de Jesus e dessa forma nos tornar referencial e exemplo aos outros. E, gente, isso não diz respeito só à fé. Quando Kelly e eu lançamos nosso livro Como Flechas sobre criação de filhos, eu me lembro de uma live que a gente estava fazendo com alguém, a pessoa do outro lado perguntou, e aí, o que vocês acham que é o mais importante na criação de filhos? Nós respondemos junto, como se tivesse combinado, em coro, o exemplo. Porque não adianta você dizer para os filhos, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O exemplo tem um peso, tem um poder extraordinário. E no reino de Deus é a maneira através da qual nós reproduzimos na vida de outros aquilo que temos reproduzido da parte de Cristo na nossa própria vida. Quem está entendendo, diga amém. Quando você olha para a Escritura, nós precisamos entender essa declaração. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Na seguinte perspectiva, se alguém deixou de seguir o referencial, você o descarta e mantém os seus olhos em Jesus. Mas quando alguém está seguindo a Jesus como referencial, ele deve ter a consciência e a responsabilidade de ser modelo. E cada um de nós deve ter essa atitude e mentalidade. Isso não diz respeito apenas a uma liderança. A responsabilidade de não escandalizar não se limita a líderes. De ter um bom exemplo não se limita a líderes. Eu citei Romanos 14, 15, Paulo está falando para todo cristão, se o seu irmão se entristece por causa da comida, você não está andando segundo o amor. Isso tem nada a ver com liderança, tem a ver com o comportamento do dia a dia. Na hora da refeição, não era nem no culto. A responsabilidade que eu e você temos de um bom comportamento, leia-se, testemunho de vida, é porque ele embeleza, de acordo com a Escritura, a doutrina de Cristo. E a falta dele, nós podemos dizer que macula, enfeia a doutrina de Cristo. Se a gente puder inventar o verbo enfeiar. Em Tito capítulo 2, de 7 a 10, nós lemos, verso 7. Paulo diz, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Você pode repetir isso? Diga comigo. Seja um exemplo de boas obras. Paulo diz, no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ele está dizendo que um bom testemunho cala a boca de qualquer opositor da fé. Ele segue dizendo, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Uma outra tradução diz, a fim de ornarem, embelezarem a doutrina de Deus. O bom testemunho embeleza a doutrina. O mal acaba com a beleza da doutrina. Ou seja, nós temos a responsabilidade de viver um evangelho que não seja meramente teórico, que seja prático, que manifeste exemplo, boa conduta. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando falamos de escândalo, nós estamos falando de pessoas que deixaram de ser boa referência, bom exemplo, para se tornar uma péssima referência e um mau exemplo. Agora, a pergunta a ser feita aqui na sequência, depois de pensar no que é evitável e o que é inevitável, entender o princípio de exemplo, e aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse terceiro lugar, é como lidar com os escândalos. Se na perspectiva coletiva, eles são inevitáveis e vão aparecer, a pergunta é só quando, onde, por meio de quem? Quando surgirem, como eu e você vamos lidar com isso? Eu acredito que Jesus, que era intencional em tudo que falava e ensinava, ele queria nos preparar para isso. Eu sempre digo que a decepção é proporcional à expectativa. E muitos de nós criamos fantasias, expectativas são fantasiosas, exageradas, a respeito de muitas coisas. Alguns entram no casamento com uma expectativa acima da realidade e a decepção será proporcional. Outros tendem a viver ou procurar viver a vida profissional dessa forma. Em todas as áreas funciona assim e na igreja não é diferente. Essa é a razão pela qual, desde o início da igreja, 18 anos atrás, eu lembro que durante muitos anos só eu dava aqui o curso de membresia. Era um momento de, usando a linguagem dos meus amigos nordestinos, dizer onde é que você está amarrando seu jegue. Então a gente dizia, a igreja assim, nós cremos nisso, nós trabalhamos dessa forma. E desde o início eu dizia, no final vou fazer uma promessa a vocês.
O povo ficava curioso. A gente dizia, pastor, a promessa. Eu dizia no finzinho. E quando chegava o fim, se não falava, sempre tinha um que cobrava. Pastor, a promessa. Eu dizia, a minha promessa é a seguinte, nós vamos falhar com vocês. Então eu dizia o quê? Eu dizia, eu garanto, empenho a minha palavra, que nós vamos falhar com vocês. Nós não queremos, mas em algum momento eu sei que nós vamos falhar. Agora, nesse ambiente, onde nós não queremos falhar, mas vamos falhar, quando falhar, nós vamos manifestar uma grande disposição de consertar depois. As pessoas diziam, pastor, por que essa promessa? Eu dizia, porque eu quero derrubar a sua expectativa. Nós não somos um ambiente de gente perfeita. Nós vamos falhar. E quando eu olho para Jesus ensinando essas coisas, eu acredito que não é muito diferente. Nenhum de nós pode deduzir que mesmo líderes estejam acima de qualquer suspeita. Isso não existe no mundo cristão, numa fé ensinada nas Escrituras. Nós temos a mania de olhar para homens e mulheres que Deus usa quase como aquela mentalidade dos gregos antigos, são semideuses. Não. Quando a Bíblia fala de homens que Deus usou como Elias, diz, semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões. Traduzindo, farinha do mesmo saco. Eu e você precisamos entender isso. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 19. Paulo diz assim, não aceite denúncia contra presbítero. Na cartilha de alguns líderes, o versículo só vai até aqui e para. Isso poderia sugerir que então eles estão acima de qualquer suspeita. Quem são os presbíteros? Não são apenas os pregadores, os pastores. Eram os homens de governo que lideravam, supervisionavam a vida da igreja. Mas ele continua e diz, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele está dizendo, se for só a palavra de um contra o outro, o processo disciplinar não anda. Porque essas pessoas não chegaram até esse lugar sem construir uma vida de exemplo. Em 1 Timóteo 3, Paulo diz, se alguém almeja episcopado, excelente obra almeja. Ele diz, mas o bispo tem que ser, e aí vem uma lista de qualificações. Se você soma a lista que ele faz dos bispos, na sequência dos diáconos, eliminar as repetidas, você tem uma lista de 16 características explícitas. Dá para tomar mais uma ou duas por inferência. Das 16 explícitas, só uma diz respeito à habilidade, apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. Agora, qual o modelo de formação de líder da igreja, generalizando dos últimos séculos? A gente manda um camarada 4 anos para o seminário estudar teologia, aprender muito para voltar apto para ensinar. Só que 15 das 16 características são traços de caráter, e a maioria sai de 4 anos de teologia, sem nunca ter tido uma aula sobre caráter. E nós começamos a tornar o processo de formação de líderes cada vez mais complicado. Por quê? Valorizamos habilidades e subestimamos a importância de um caráter. De acordo com o princípio bíblico, para chegar lá, ele tinha que ter uma história exemplar. Mas se depois de chegar, perder o exemplo, tem que sair do lugar que está. Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, o Senhor falando com o anjo, o mensageiro da igreja de Éfeso, diz, se você não se arrepender, eu tiro de você o candeeiro que eu lhe entreguei. Se você ler Apocalipse 1, na visão João vê 7 estrelas e 7 candeeiros. A Bíblia diz que os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. E as estrelas eram os anjos, os mensageiros das igrejas. O Senhor está falando para o mensageiro, se você não arrepender, eu tomo de volta a igreja que eu lhe confiei. Porque para entrar no ministério tem que ser exemplar e para permanecer também. Se o exemplo for comprometido, a liderança também está comprometida. Agora, quando a Bíblia apresenta líderes falhos, sujeitos a processos disciplinares, eu e você vamos tentar criar uma ideia de que isso nunca vai acontecer. Eu queria poder prometer a você que no nosso meio isso nunca vai acontecer, não posso, até porque já aconteceu. Anos atrás, quando ainda usávamos o prédio e a estrutura da Água Verde, eu passei um dos momentos de maior dor e vergonha da minha vida. Tive que vir diante da igreja anunciar não apenas um processo disciplinar para um membro da equipe pastoral, mas tive que publicamente pedir perdão pela má conduta de um dos nossos. Eu nunca senti tanta dor no meu coração, tanta vergonha, como naquele dia que eu tive que vir a público. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa própria história, não dá para garantir que os escândalos não acontecerão. A pergunta é, quando acontecerem, como eu e você vamos nos conduzir? Como eu e você vamos nos comportar? Agora preste atenção, isso não significa que esteja tudo bem falhar. Jesus diz, ai do homem por meio do qual vem escândalos. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz, eu vou tratar do assunto com seriedade. É mais grave do que a maioria de vocês imaginam. Em Mateus, no capítulo 13, nos versos 41 e 42, no final da parábola do joio e do trigo, Jesus diz, mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escandalon.
os promotores de escândalos, as pedras de tropeço, e os que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É indiscutível que haverá juízo. Jesus fala de pessoas que no último dia vão dizer: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós curamos enfermos. Ele não vai dizer mentira, não fizeram isso. Ele não vai dizer coisa nenhuma, não foi no meu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade, eu não vos conheço. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não me representam. Porque fazer as minhas obras sem manifestar o meu caráter não dá a vocês o direito de me representarem. Então nós não podemos olhar e simplesmente dizer: não, não vai acontecer. Ao mesmo tempo, quando acontece, a gente diz: o juízo será severo. Ao mesmo tempo, precisamos entender que pessoas como Davi, chamado de um homem segundo o coração de Deus, que caem e se arrependem, precisam encontrar no nosso meio um ambiente de restauração. Gálatas capítulo 6, verso 1 nos fala a respeito disso. O texto diz de uma maneira muito clara: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura. Outra versão diz com mansidão. Mas ele também diz: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ele está dizendo: mesmo vocês, os espirituais, que podem ajudar a restaurar, cuida. Porque o que aconteceu com ele poderia acontecer com você. Traduzindo, ninguém está acima de qualquer suspeita. Um ambiente de amor e restauração não significa um ambiente de está tudo bem, pode fazer. Nós precisamos ter uma cultura, uma mentalidade forte para fazer todo o possível, para asfixiar toda a possibilidade de escândalo no nosso meio. Quem está entendendo, diga amém. E precisamos entender: o assunto é sério e merece juízo, julgamento diferenciado. Mas a pergunta a ser feita é: e se alguém falhar? O que eu e você podemos fazer? Nós podemos escolher não promover o escândalo, mas não podemos escolher pelos outros. E outros escolherão promover o escândalo. E quando isso acontecer, a pergunta é: como eu e você devemos nos comportar? Eu quero te apresentar 4 perspectivas e vou te dar o fundamento bíblico. A primeira delas é: não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Você pode repetir isso comigo? Diga: não se afaste de Jesus. Vamos fazer melhor, fala para o vizinho ao lado. Pastor, eu não falo com estranho, se apresenta antes então. Fala para o vizinho ao seu lado, diga: não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Em Filipenses 3,18, o apóstolo Paulo diz: pois muitos andam entre nós, está falando de gente do meio, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora eu digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. No nosso meio surgirão gente que pela sua conduta não são promotores da mensagem da cruz, eles se tornaram inimigos, eles estão trabalhando contra ela. A pergunta a ser feita é: eu vou permitir que um inimigo da cruz me coloque contra aquele que morreu por mim na cruz? Eu vou deixar que a queda dele seja desculpa para que eu esfrie e me afaste de Jesus? De jeito nenhum. E aí nós voltamos para Hebreus capítulo 12, verso 1. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele começou a minha fé, ele termina. Eu não vou deixar nenhuma dessas pessoas abortar o processo ou me roubar do relacionamento com ele. Quem está entendendo, diga amém. Segunda verdade: não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que a ensinaram. Eu tenho visto muita gente. Quando eu falo muita gente, não são só gente que nós recebemos aqui. A maior igreja hoje no Brasil não se reúne nos prédios, não está em contato com os outros irmãos. Ela é composta de muita gente decepcionada pelo mau testemunho de muitos outros. Agora a pergunta a ser feita é: o não cumprimento da palavra por parte daqueles que a ensinaram invalida a verdade da palavra de Deus? Sim ou não? Vamos ver o que Jesus, o cabeça da igreja, ensinou. Mateus 23, de 1 a 3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo, não uma parte, tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está confrontando um bando de religiosos hipócritas. Ele está dizendo: se vocês olharem para o comportamento deles, não merece ser imitado, porque eles não vivem o que estão ensinando a vocês. Mas o que eles estão ensinando não é um código de comportamento humano, é a palavra de Deus. Então obedeça a tudo que eles ensinarem, enquanto eles estiverem ensinando a palavra. Só não olhe para o comportamento deles e não imite o mau testemunho deles. Mas sabe o que Jesus está dizendo? O não cumprimento da palavra por parte dos que ensinam não invalida
a veracidade da palavra de Deus que nos alcançou. E nós temos um compromisso com a palavra, independente do bom testemunho de quem ensina. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro lugar, afaste-se dos promotores de escândalo. Você pode repetir o segundo, diga, não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que a ensinaram. Terceiro, repita comigo, afaste-se dos promotores de escândalo. Romanos 16, 17, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendesse, afastai-vos deles. Ele não está falando de mera punição social. A Bíblia diz que quando alguém arrepende, a gente vai trabalhar a restauração. O que a Bíblia está falando de gente que continua promovendo sem se arrepender. Há um nível de relacionamento onde você não exerce mais influência e não proporciona mudança. E se você chegou nessa fase, o risco é que você seja influenciado. Sem contar que o relacionamento e o convívio com promotores de escândalo pode funcionar como uma espécie de cumplicidade ou de chancela sobre um comportamento errado. Então a Bíblia está dizendo, não se relacione com esse tipo de gente. É promotor de escândalo, afaste-se deles. Até porque esse negócio é contagioso. Quarto lugar, escolha olhar para os que permanecem firmes. Eu quero ler a declaração de Paulo. Eu li só o Filipenses 3,18 no início, mas eu quero ler ele dentro do contexto, do 17 ao 19. Paulo diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo dizia, estou imitando Cristo e por isso eu posso dizer a vocês, me imitem. E não apenas me imitem. Observem aqueles que estão seguindo o exemplo que nós temos dado. Paulo está dizendo, não apenas eu, mas muitos outros no meio de vocês são referenciais. Depois de dizer que tem bons referenciais, é que ele diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Ele está dizendo, no nosso meio tem boa e má referência. Sabe o que ele está dizendo? Olha para as boas. Não coloque seus olhos nas más referências. Muitas vezes, porque estamos diante de pessoas que tiveram um mau comportamento, a gente decide ser influenciado pelos de mau comportamento e não pelos que seguem andando em integridade. Quando tive que vir a público pedir perdão pela conduta de um dos pastores da casa, eu me lembro que não foi um, dois ou três, vários irmãos e irmãs diferentes, sem ouvirem uns aos outros, me procuraram no final do culto e disseram, pastor, a gente sabe que o seu coração está despedaçado pelo que aconteceu, mas nós queremos que o senhor saiba que nós podemos olhar para todos os outros de vocês que permanecem firmes e dando um bom exemplo. O mau testemunho de um não vai falar mais alto na nossa vida do que o bom testemunho de todos vocês. Eu lembro de gente dizendo, a sujeira não foi varrida para debaixo do tapete. Vocês trataram dessas coisas publicamente, mostraram o compromisso com Deus. Nós escolhemos olhar para vocês. E sabe, eu e você precisamos ter isso em mente, que nós podemos escolher em quem que nós vamos colocar os olhos. Quando a Bíblia fala a respeito dos líderes, eles não são perfeitos. E há um momento específico, onde eles vão se tornar uma referência inquestionável. Sabe quando? Depois que os seus dias na terra já terminaram. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Aqueles que já partiram e deixaram um bom legado, entre eles nosso saudoso pastor Francisco, alcançam aquele lugar de dizer, esses inquestionavelmente podem ser imitados. Porque alguém pode 90, 95, 99% da sua vida manter um bom testemunho e estragar tudo no final. Mas quando nós terminamos a carreira com uma vida de integridade, de referência, de bom exemplo, então o legado do bom exemplo se perpetua. Até que a gente chegue esse dia, eu não estou dizendo que a gente vai desconfiar de tudo e de todos. Mas nós precisamos entender que coletivamente os escândalos são inevitáveis, podem surgir. E quando surgirem, a pergunta é, como eu e você vamos nos conduzir? Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, eu acredito que nós precisamos ter uma fé, e esse é o ensino bíblico, que sobrevive a tudo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que tem os dois lados da moeda, ou seja,
Eu e você precisamos entender, não só o que os outros fazem podem trazer dano para nós, mas a nossa escolha de não nos dobrarmos às tentativas de dano contra nós. Em primeiro lugar, Jesus previu e nos preveniu de que haveria difamações. Eu vejo alguns crentes que ficam profundamente desanimados, abatidos, aborrecidos, porque tem gente falando mal deles. A gente tinha que esperar isso. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Jesus não diz senta, chora, desanima, entrega os betes, ele diz alegrem-se, exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu e você precisamos de uma fé resiliente. Ela tem que sobreviver às difamações e às tentativas das pessoas de falarem mal e mentirem contra mim e contra você. Segundo, Jesus tentou nos preparar para perseguições. Em Mateus capítulo 10, ele diz, quando porém perseguirem vocês numa cidade, fuja para outra. Ele diz, vai ter perseguição. Ele tentou nos preparar para ameaças de morte e até a possibilidade de morte. Mateus 10, 22, 23. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. O que ele está dizendo, não importa o nível de oposição, de ameaça, ou mesmo se chegarem às últimas consequências de matarem você por causa da sua fé em Jesus, o Senhor está dizendo, não desista. Ele está dizendo, sua fé tem que resistir a tudo. Agora, ele nos preparou para ter uma fé que aguenta difamação, perseguição, ameaça de morte, a própria morte, mas não sobrevive a escândalo. A quantidade de gente distante de Jesus hoje por causa do escândalo dos outros é enorme. E de forma alguma nós estamos tentando justificar o escândalo dessas pessoas. Eles serão julgados por Deus, mas preste atenção. A escolha de como se conduzir diante do que outros fazem, mesmo tentando trazer dano a você, é sua e não é deles. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, 18 e 19, ele diz, porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Paulo está dizendo, é necessário. Outro dia eu vi um irmão reclamando, pastor, tem muita imaturidade no nosso meio. Eu falei, é nessa hora que os maduros aparecem. E o irmão não está aparecendo. Porque sabe, é fácil ficar falando dos outros. A pergunta é como você vai reagir diante da fraqueza, da debilidade e da imaturidade dos outros, da carnalidade de outros, ou mesmo do escândalo de outros. Em Atos 20, 29 e 30, Paulo numa conversa com os presbíteros de Éfeso, numa reunião que aconteceu em Mileto, ele diz, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Agora a gente acredita que isso ia acontecer naquela época, mas não hoje. A verdade é que eu e você precisamos ter um coro um pouquinho mais forte. E nós precisamos ter um entendimento claro do que a Bíblia ensina. Na próxima fase que virá, nós teremos a responsabilidade de viver uma vida de compromisso, de integridade, de exemplo como nunca antes. Nós precisamos criar um ambiente de entendimento bíblico, de rendição ao Senhor, que asfixie toda a possibilidade de escândalo. Mas se surgirem, nós precisamos ter uma resiliência de fé, dizendo, meu compromisso com Jesus seguirá inalterável, independente da esculhambação dos outros. Uma fé que sobrevive a tudo. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, eu vou mexer na parte que alguns não gostam. O ensino de Jesus sobre escândalo incluiu o perdão aos que falham conosco. Em Lucas 17, nós temos um detalhe que no registro de Mateus 18 não entra. Lucas 17, 1 a 4. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, no grego, escândalo, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Deixa eu fazer uma pausa antes de terminar o texto todo está tudo junto. Mas deixa eu fazer a pausa. Jesus não está fazendo apologia ao suicídio. No meu entendimento bíblico, isso precisa ficar claro para nós, enquanto igreja local. O suicídio está numa condição complicada quando falamos de salvação. Paulo escreve aos Coríntios e diz, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já destruiu o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? O que você acha que é essa destruição? Você está falando de condenação eterna? Nós podemos abrir discussões sobre casos de sanidade mental.
o juízo com que alguém fez uma escolha. Mas não podemos ter uma mentalidade tolerante ao suicídio. Dar fim à própria vida não é o caminho de Deus para ninguém. Que ninguém ceda a esse tipo de pressão, não importa o seu nível de desespero. Que ninguém deixe de ser misericordioso, eu diria mais do que empático, cheio de compaixão por qualquer pessoa à sua volta e que dê sinais de aflição ou sofrimento nessa hora. Nós precisamos de uma mão amiga, mais do que a mão no ombro, intercessão, oração, jejum, apoio, suporte, mas nós não podemos criar uma mentalidade de tolerância ao suicídio. Nós precisamos promover um ensino contrário. Então não, Jesus não faria apologia ao que a Bíblia é contrária. O que é que ele está dizendo? Em primeiro lugar, ele está dizendo, se você vai escolher viver uma vida onde os escândalos entram, você não deveria imaginar que vale a pena viver esse tipo de vida. É mais importante do que viver, evitar escândalos. Outro dia alguém falou, mas pastor, se na sua teologia o suicida está pegando um passaporte meio que direto para a condenação eterna, por que é melhor o cara fazer isso do que dar escândalo? Eu falei, é melhor ele ir para o inferno sozinho do que arrastar um monte de gente com ele. Dá para entender a diferença? A condenação eterna não é só dos que abriram mão da salvação, do nível pessoal. A Bíblia diz que lá cada um será julgado de acordo com as suas obras. E quanto mais gente o cara arrastou com ele para o inferno, maior será o nível de condenação que ele vai viver. Então Jesus está dizendo, é melhor você se despachar para lá, sozinho, do que arrastar mais gente com você, porque a coisa vai ficar ainda pior. Mas não, Jesus não está dizendo faça isso. Ele está dizendo não vale a pena viver para se tornar um promotor de escândalo. Então se eu e você entendemos isso, nós não vamos dar fim à vida, nós vamos escolher viver da forma correta. Deu para entender? Depois de deixar claro o assunto, Jesus emenda e diz, tenham cuidado. Cuidado com o quê? Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe. O assunto do perdão é extenso. Mas eu tenho visto muita gente que, machucado pelo mau testemunho de outros, permite que o veneno comece a entrar no seu coração. Alguém definiu o ressentimento mais ou menos com o seguinte exemplo, para indicar a falta de inteligência dele. Diz, o ressentimento guardado no coração é algo assim semelhante a você beber todo dia um pouco de veneno, esperando que quem te feriu morra. Quem está morrendo é você. Muita gente está carregando o dano da escolha de outros, de um mau comportamento, porque abrigou no seu coração a dor da decepção. Quando Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos, gente, isso é trágico. Não há outra forma de definir. Mas eu e você podemos parar o efeito disso no nosso coração. Nós podemos ter uma blindagem em Deus, onde a gente diga, eu não vou sucumbir à escolha errada de outros. Estão me entendendo? Para concluir, reconheça que quanto a outros os escândalos são inevitáveis. E nessa perspectiva, prepare-se para eles. Mas reconheça que quanto a você, na perspectiva individual, os escândalos são evitáveis. Não faça suas escolhas de forma egoísta ou leviana. Um crente quando tropeça nunca está afetando só a si. Nunca está prejudicando só o seu relacionamento com Deus. Ele vai afetar outras pessoas. Reconheça que você é um candidato e procure andar em vigilância e usar os recursos de Deus. Eu tenho uma oração que eu faço desde o início do ministério. Eu com frequência digo a Deus, Senhor, se algum momento a corda for romper para o meu lado, eu não for segurar a onda, eu não for dar conta, eu lhe imploro que o Senhor me leve antes. Significa que eu não quero viver? Não. Significa que não vale a pena viver se for para macular o nome do Senhor, se for para desonrá-lo. E já falei para minha mulher e toda a equipe pastoral, se eu for embora cedo, não ore para eu ressuscitar. Porque só há uma possibilidade de eu ir embora cedo, é de eu me poupar de alguma bobagem. Então vocês estão proibidos de orar. Significa que eu estou esperando que isso aconteça? Não. À medida que eu oro isso, dia após dia, eu estou me lembrando que antes de qualquer escolha, eu preciso ficar longe do escândalo e honrar o Senhor. Porque se naquela época, cuidando de algumas poucas centenas de pessoas, a advertência do mecânico lá era, o strike será grande, eu fico imaginando hoje o lugar que eu estou. Eu não tenho o direito de tratar o ministério como se fosse só um privilégio e não uma responsabilidade. Isso aqui é um bom motivo para ficar longe dos escândalos. Jesus diz, se você os evitar, você entra na vida.
Ele diz, mas os meus anjos vão recolher os promotores de escândalo, vão lançar no fogo do inferno. Eu acho que só isso já era motivo suficiente, mas ainda seria uma perspectiva egoísta. Nós precisamos pensar não só em nós. Nós precisamos pensar no impacto que a nossa maneira de viver terá sobre as pessoas. Talvez você não escolheu uma vida de pecado, mas talvez você escolheu ser um crente medíocre, na média, para não dizer abaixo dela, meia boca. A pergunta é qual o impacto que você está exercendo sobre as outras pessoas. Ah, pastor, não desviei ninguém, mas quanta gente se inspira? Nós precisamos pensar que as escolhas que fazemos vão produzir impacto na vida de outros. E Deus nos julgará, não só pelos efeitos das nossas escolhas, na nossa própria vida, mas pelo impacto na vida de outros. Não dá para deixar isso de fora do Evangelho. E se a gente tentar deixar, nós vamos estar só brincando de igreja e de Evangelho, e uma brincadeira de muito mau gosto. Então que Deus nos ajude, debaixo do temor do Senhor, a entender a importância de uma vida de santificação, de integridade, de compromisso, de fidelidade e de bom exemplo. Se nós queremos passar de fase, nós vamos ter que entender isso de uma maneira bem mais profunda. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Alguns falaram amém, em vez de amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Senhor Jesus, nós suplicamos graça e favor do alto, para que haja não só entendimento racional, mas espiritual da Tua palavra. Para que haja aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito pode produzir. Para que a Tua palavra, como o Senhor falou por boca do profeta, cumpra o propósito pelo qual tem sido enviado. E nós oramos que não seja só aqui e agora, nessa reunião. Mas que depois deixarmos esse lugar, que aquilo que o Senhor começou continue. Que mais do que informação, mais do que alinhamento, a Tua palavra produza resultados maiores e progressivos na nossa vida. Que o temor do Senhor toque de uma forma particular os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos passar ao ministério da palavra. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. E nós vamos ler o verso 22. Ele vai ser o nosso ponto de partida e o trilho também da nossa ministração. Gênesis capítulo 8, verso 22. Estamos numa série de mensagens enfatizando vida abundante. E eu quero falar hoje sobre a lei da semeadura e colheita. O texto sagrado diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma declaração que o próprio Deus faz depois do dilúvio. E eu gostaria que você, por gentileza, pudesse repetir comigo. Como eu tenho dito, além do poder de declarar a palavra, né, isso também nos ajuda a memorizar as escrituras. Então, se você puder, depois de mim, repita com ânimo. Diga comigo: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto. Clamamos mais uma vez a liderança do Teu Espírito Santo, não apenas na compreensão da palavra, e clamamos por entendimento espiritual, mas oramos também, ó Deus, por aquela aplicação personalizada, única, que só o Senhor tem o poder de produzir em cada um de nós. Nós oramos que, além da instrução, aquela faísca de ignição, aquela centelha de fé que só a Tua palavra pode gerar dentro de cada um de nós, que isso também aconteça e que, enfim, a Tua palavra cumpra todo o seu propósito para a honra e glória do nome do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma declaração, como diz, feita pelo próprio Deus. E a terra tinha passado pelo que a gente pode chamar aí de um reset, né, a um recomeço. Deus afirma no verso anterior, o verso 21 de Gênesis 8, que Ele não mais destruiria a terra da forma como Ele tinha aplicado aquele juízo. E Deus não apenas fala que isso não se repetiria, mas Ele diz: enquanto durar a terra, então está valendo até hoje, Ele diz: não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.
Essa é a razão pela qual a gente continua tendo essa diversidade. É só olhar para o domingo passado, calor para esse, frio, né? Verão e inverno, aqui a gente pode ter todas as estações no mesmo dia, mas a Bíblia fala desse ciclo normal da terra, dia e noite. E assim como essas coisas duram até hoje, Deus diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita. Evidentemente, você, ao perceber o que os versos seguintes, né, do início do capítulo 9 apontam, nós reconhecemos que há uma declaração de Deus sobre semeadura e colheita que diz respeito àquilo que nós podemos chamar do plantio literal. Por exemplo, no capítulo 9, no verso 20, a Bíblia diz: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Mas, quando Deus está falando de semeadura e colheita, Ele está falando só do plantio natural, literal. Evidente que não. Quando você olha toda a Escritura, você percebe que essa lei, ela não funciona apenas no plano natural, né? Aliás, há muitos paralelos entre aquilo que Deus estabeleceu no mundo natural e no mundo espiritual. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você pode repetir isso comigo? Diga: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então Paulo continua e diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então é evidente que essa lei de semeadura e ceifa, né, ela não se aplica apenas a uma semente literal, como a do trigo, do milho, e ela se estende ao plano espiritual. Eu pude entender desde bem cedo, desde a minha adolescência, que essa lei, ela vai reger as nossas vidas. Quer você tenha conhecimento, quer não, é um princípio espiritual. Quer você decida fazer bom uso dele ou não, é uma lei espiritual. E ela não se limita a questões financeiras. Então já faz vários domingos que a gente transita, passa pelo terreno daquilo que é material e financeiro, mas sempre apresentando o entendimento de que essas leis, de que esses princípios são maiores. Não excluem o aspecto financeiro, mas não se limitam a isso. Eu, por exemplo, aprendi desde a minha adolescência que palavras são sementes. E eu sempre digo às pessoas: não fale aquilo que você não gostaria, né, de ver materializado. Esse é assunto para um ensino em outra ocasião, mas a Bíblia também mostra que nossas atitudes também, como veremos ao longo da ministração, funcionam dentro da lei da semeadura e colheita. Então a forma como você trata outros determina a maneira como você será tratado. Então eu quero que você possa ter o olhar abrangente, mas não queremos excluir, né, a intencionalidade de aplicação também no terreno material e financeiro. A forma como a gente teve dentro de casa a oportunidade de ver nossos filhos tem uma lição muito clara do que é semeadura e colheita, né, dos princípios que nós vamos abordar. Hoje é algo que a gente olha para trás e a gente é muito grato a Deus pelo impacto que isso teve. Quando meus filhos eram ainda bem pequenos, nós vivemos uma fase de desafio. Quando fomos plantar Alcance Irati, há mais de 20 anos atrás, né, eu tive uma direção de Deus. Não acredito que isso é um modelo a ser reproduzido nem por qualquer pessoa, nem em qualquer lugar. Mas na época o Senhor falou comigo: eu quero lhe ensinar a respeito de fé. Eu tinha vivido dessa forma lá atrás, no início do ministério, quando eu era solteiro, mas o Senhor falou: eu quero que você dependa de mim e de mais ninguém. Então quando fomos plantar a primeira das Alcances, eu simplesmente abracei aquele desafio e não tinha nenhum tipo de sustento. Mas não bastasse isso, levei comigo outras 6 famílias, né, que de alguma forma estávamos todos juntos no projeto, e a gente decidiu ter um estilo de vida onde, né, muito parecido com aquilo que você lê no livro de Atos. A gente vivia em comunidade, repartia o que tinha. No início, Kelly e eu conseguimos dar uma boa alavancada, porque a gente desfez de tudo que tinha, casa, carro, para investir no projeto, no estabelecimento da igreja. Só que o que a gente tinha não durou muito, né, para aquelas famílias todas. Então todo mundo foi baixando o padrão de vida, se adequando à nova realidade. E eu lembro que meus filhos viveram assim, no modelo que comprar brinquedo em loja de R$1,99, quantos lembram do R$1,99? Isso era artigo de luxo já, né? Porque o padrão realmente estava, né, lá embaixo. E eu
Comecei a ensiná-los, eram pequenos, eu queria que eles entendessem sobre dinheiro. Desde fidelidade a Deus, com boa administração. Então, mesmo não tendo muito recurso, a gente pensou, eles têm que aprender. E nós decidimos que ia guardar todas as moedas que a gente pegasse de troco. Então, desde pedágio, na época, não tinha cobrança automática, eletrônica. A gente acabava, né, que movimentava muito mais dinheiro do que fazemos hoje com os pagamentos eletrônicos. Então, eu lembro que eu abri uma lata, fiz um corte, improvisamos um cofre que eu achei que seria maior do que os cofrinhos que vendiam, né, prontos, que eram pequenos, e falei, olha, nós vamos juntar dinheiro. Só que ninguém abre essa lata até o dia que ela estiver cheia. É a lei, é aqui o acordo. Mas quando estiver cheia, nós vamos torrar isso tudo em brinquedo. Então, vocês vão lavar a alma, vão sair do nível 1,99 para algo melhor. Pensa na ansiedade das crianças, chacoalhava a lata, media o peso, né? Não podia abrir, mas a gente foi depositando, eu não sei quantos meses passaram, mas foi dentro do ano, não levou o ano todo. E um dia a lata finalmente encheu, né? Eu lembro que meu filho falou assim, ó, já quase não faz barulho, eu dizia, não, encher é quando não couber mais. Então o dia que não cabia assim mais nenhuma, eu falei, nós vamos abrir. E agora esse investimento foi feito para vocês. Eu queria que eles entendessem, eu quero economizar, gastar depois. Só que eu fui muito ingênuo. Eu olhando o tamanho daquela lata, eu achei que tinha muito dinheiro. Em vez de abrir e contar primeiro, eu já comecei, quais os planos de vocês? Israel, o que você quer fazer com a sua parte? Ele falou, pai, ele era garoto e o que estava na moda para as crianças da época era aqueles carrinhos da Hot Wheels. Ele falou, vou gastar minha parte e comprar uma pista inteira com os carrinhos da Hot Wheels. Falei, legal. E você, Liz? Aí minha filha disse, papai, eu quero uma coleção, né? Eu brincava que eram as bonecas flexíveis da Polly, né? Eu falei, muito bem, legal. E aí nós abrimos, é aquele mundaréu todo de moeda, gente, porque a maioria eram poucos centavos, né? Aquele mundaréu todo na época dava R$80. Eu não tinha noção do valor dos brinquedos, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. 80 na época era muito mais dinheiro do que hoje, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. Nessa época a gente já vinha nesse ritmo dos 2 anos e meio que morei em Irati, mas tínhamos acabado de mudar para Curitiba e eu fui com eles na loja. A pista Hot Wheels que meu filho queria, R$160. Só a dele era o dobro do que tinha de moeda. A coleção da Polly que minha filha queria, o mesmo valor. Ou seja, a gente só tinha 1/4 daquilo, né? Eu não tinha condições de alimentar bancar o sonho deles. Eu não tinha condição nenhuma de fazer absolutamente nada. Envergonhado, eu falei, ainda não dá para comprar. Nós vamos voltar para casa. Os dois ficaram muito frustrados. E eu fui falar com Deus. Falei, Deus, a culpa é minha. Toda minha, não é sua, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu fui muito ingênuo, eu não devia ter feito isso com as crianças, eu estou procurando ensiná-los, mas esse ensino tinha que ter uma conotação boa. Eu falei, se a gente levar 4 vezes o tempo que levou para, né, estocar isso, eles vão ficar muito desanimados, e eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não tenho a menor condição, né, de bancar esses brinquedos. Eu comecei a orar a respeito daquilo. E eu lembro que um dia uma pessoa me procura e falou, olha, senti Deus te dar uma oferta, mas isso é para a sua família, não estou dando com nenhuma outra direção. Me deu R$50. Eu ergui a mão para o céu, dei glória a Deus. Eu tinha um compartimento secreto na carteira que era dinheiro para não ver e não gastar com outra coisa. Coloquei ali, falei 130, já dá quase a pista. Eu orando pelo resto, né? Nos próximos dias não aconteceu nada, mas um dia eu estava com uma outra pessoa e o Espírito Santo falou, pega aqueles R$50 que você escondeu na carteira e oferta na vida dele. Falei, Deus, eu estou tentando juntar o dinheiro dos meus filhos. O Senhor disse, mas esse dinheiro você vai semear na vida dele. Eu pensei, puxa, estou sendo egoísta, de repente estou querendo que meus filhos tenham brinquedo de luxo. Na época isso era coisa de luxo para a gente. E de repente o cara não tem o que comer, está precisando pagar conta. O Espírito Santo falou, e diga para ele que não é para ele comer nem pagar conta. É para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, o senhor vai tirar dos meus filhos para dar para os filhos dele? Apenas obedeça. Eu falei, Deus não é justo, apenas obedeça. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Aquele dia eu dei com indignação, com raiva. Eu falei, vou obedecer. Eu falei, vou tentar ficar alegre depois, porque agora eu não consigo. Mas algo que eu já aprendi com o tempo, você não precisa entender Deus. Você precisa apenas acreditar nele. E eu ofertei e falei, olha, isso não é para você comer nem pagar conta.
você precisa comprar brinquedo para os seus filhos. Ok, pastor, obrigado. Achei que a coisa tinha acabado aí. Não muito tempo depois, eu fui com toda a minha família na casa dessa pessoa para nós termos uma refeição. E quando chegamos, estava todo mundo à mesa, os filhos dele vieram me agradecer os brinquedos que eu tinha dado para eles, na frente dos meus filhos. E o pior, o menino, eles tinham também um casal assim como eu, o menino diz, olha, peguei a minha parte, comprei tudo em carrinho da Hot Wheels. Eu pensava, não falem em Hot Wheels. A menina diz, não, o meu foi aqui em boneca da Polly. Eu pensando, não fala na Polly. E meus filhos me olhando com aquele olhar fulminante. Tipo, não tem dinheiro para o nosso Hot Wheels e Polly, está dando para os filhos dos outros. Teve uma hora que a família saiu da sala, nós ficamos sozinhos. Eu falei, calma, muita calma essa hora. Daqui a pouco a gente conversa. Aí, a hora que a gente estava sozinho, na hora de ir para casa, pai, mas a gente está esperando comprar. Não, eu falei, os R$80 de vocês estão lá, eu não mexi. Falei, isso é um outro dinheiro que o papai ganhou, que ia juntar para o de vocês, mas foi Deus que mandou dar. Então Deus que pegou o nosso dinheiro. Falei, agora eu vou ficar bom de bem na fita e Deus vai ficar de ruim, né? E a hora que eu falei isso, falei, não, gente, vocês têm que pensar que Deus é sabido. Gente, não foi uma coisa planejada, foi improviso do momento. Aí eles, como assim? Falei, olha, pensa, nós não estamos querendo Polly Hot Wheels? Sim. A gente tem condições? Não. Mas tem uma lei espiritual, que é a lei de semeadura e ceifa. Então, tudo que você planta, você colhe. Falei, Israel, lembra aquela experiência que você fez lá da escola, que plantou feijão? O que é que nasceu? Ele, vagem. Falei, ok, o que tinha dentro da vagem? Não sei, pai, nós não abrimos. Feijão. Ah, tá. Falei, planta feijão, colhe feijão. Planta milho, colhe milho. Falei, olha o que Deus fez quando a gente está orando sem ter condições de ter Polly Hot Wheels. Ele mandou a gente plantar o quê? O que eles compraram? Aí os dois me olharam empolgados, Polly Hot Wheels. Falei, quem planta Polly Hot Wheels vai colher o quê? Eles, Polly Hot Wheels. Falei, é isso. Aí eles saíram felizes, falei para Deus, te vira. Agora é contigo. Pastor, o senhor mandou Deus fazer? Não mandei nada. Naquela hora, sem ter pensado, eu lembrei de uma lei espiritual. Uma lei que nos governa. Uma lei que eu já tinha experimentado o suficiente para saber que funcionaria. Alguns dias depois, estava pregando em outra cidade. Eu lembro que nós tínhamos uma conferência, então tinha 2 palavras da tarde com break rápido e depois um intervalo maior entre da tarde e da noite. No break da palavra da tarde, um irmão me aborda, eu estava do lado do pastor da igreja, fala, pastor, o senhor poderia me ceder a chave do seu carro? Eu falei, eu nem lhe conheço, o que você quer com a chave do meu carro ou com o meu carro? O pastor só me deu um sinal assim, ó, fica tranquilo, entrega. Eu falei, você vai devolver? Ele falou, vou, pastor, eu trouxe uma coisa para você, não queria entregar na frente de todo mundo, então eu já quero guardar no carro. Eu falei, ficaria mais fácil se você explicasse antes. Aí brinquei com aquilo, não vi o que era. No intervalo entre a tarde e a noite, fui para a casa que eu estava hospedado, tomar um banho, e quando cheguei lá, lembrei, abri o porta-mala, tinha 2 pacotes, né, de presente, embrulhado para presente, mas o embrulho era de loja dessas de brinquedo, de criança. Peguei as 2 sacolas com as 2 coisas. Quando passei na sala, Kelly e as crianças tinham me acompanhado, mas tinham ficado na casa na sessão da tarde. Falei, todo mundo para o quarto, reunião de família. Quando eles entraram, eu já tinha aprendido a história de não prometer o que você não sabe. Então eu falei, olha, alguém entregou isso para o papai agora, eu acabei de pegar, ainda não sei o que é, mas como eu vi loja, embrulho aqui de loja de brinquedo de criança, pode ser que seja para vocês. Pode ser que alguém só aproveitou o papel. Vamos descobrir junto. Eu lembro que o Israel pegou, olhou e falou, claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome. Falou, esse aqui é meu, esse aqui é seu, Liz. Quando ele abriu o pacote dele, o que era? A pista Hot Wheels que ele queria. Não era outra, era a que ele queria. Quando a Liz abriu, o que era? A coleção da Polly que ela queria. Detalhe, a gente nunca falou isso para ninguém. Os dois olharam para mim, pai, do jeito que o senhor falou. Quem planta Polly e Hot Wheels. Polly e Hot Wheels. Eu poderia te contar inúmeras histórias e testemunhos de coisas que vivemos ao longo dos anos e que puderam ter um impacto didático, pedagógico incrível na vida dos meus filhos. Mas me deixe destacar princípios. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte: nós colhemos aquilo que semeamos. Você pode repetir isso comigo? Diga, colhemos aquilo que semeamos. Então você planta milho, vai colher milho, planta trigo, vai colher trigo, planta Hot Wheels e Polly, vai colher Hot Wheels e Polly, né? Eu gosto de chamar isso de o efeito bumerangue.
né? Tudo que vai, volta. Então, você tem leis espirituais, são claras a respeito disso. E é impressionante que tem coisas que elas acontecem para qualquer pessoa. Não depende de ser crente ou não. Jesus disse, por exemplo, qualquer que disser no seu coração, e não, qualquer que declarar com a sua boca e não duvidar com o seu coração, né? Ele fala até mesmo de dizer ao monte, levanta-te e planta-te no mar. Ele diz, se falar crendo, vai acontecer com ele. Então assim, de novo vou dizer, sobre a questão das palavras, isso é assunto para o ensino de outro dia, mas Jesus diz, falou crendo, vai ter resultado, e ele diz qualquer. Ele não falou, olha, tem que ser um cristão nascido de novo, tem que ser um crente exemplar, né, cheio de maturidade. Ele diz, é com qualquer pessoa. Então essas leis vão funcionar para quem as conhece e para quem não. Sobre o efeito bumerangue, em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mateus 7, 1 e 2. Então Jesus está dizendo, se você não julga, você não é julgado. Mas se você julga, você vai ser julgado com a medida com que você foi. Plantou julgamento, colhe julgamento. Então, nós percebemos que a lei de semeadura e ceifa, como eu falei, não se limita a questões materiais. Embora também não as exclua. Na narrativa de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 37 e 38, nós temos alguns detalhes a mais do que aqui em Mateus. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Mas ele segue e diz, perdoem e serão perdoados. Deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, o dai e dar-se-vos-á, né? Ou como diz essa versão que estou lendo, deem e lhe será dado, ele é parte dessa lei de semeadura e ceifa. Se eu julgo, eu sou julgado. Se eu não julgo, eu não sou julgado. Com a medida que eu meço, eu sou medido. Se eu dou, eu também recebo. Né? Eu chamo isso do efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. Mas a verdade é que cada um colhe aquilo que planta. Me permita ler alguns textos bíblicos. Salmo 7, 15 e 16 diz, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as leis espirituais, mas que observam e fazem constatações, tentam chamar isso por outros nomes. Talvez você já viu gente que não teme a Deus chamando isso de karma. Mas a verdade é que existe uma constatação. Tudo que vai, volta. Provérbios capítulo 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, porque quem planta colhe. Só que a Bíblia diz o seguinte, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza, porque não multiplicam o que tem. Verso 25. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. As traduções mais antigas diz, quem descedentar será descedentado. Tudo aquilo que você faz pelos outros farão por você. O que você não faz, provavelmente também não farão por você. E o que você faz de ruim, voltará para você. Então, eu tenho percebido que ao longo de uma vida inteira, esse princípio sempre está lá. No início do Alcance, aqui em Curitiba, eu tinha pregado e ensinado um domingo, e eu falei, gente, eu nunca fico na estrada sem ser ajudado por ninguém. Pensa num cara que já ficou na estrada. Primeiro porque no início o ministério viajava muito de carro. Eu parei de contar a quilometragem dos carros quando bateu em 1 milhão. Depois eu falei, não vou passar a vida contando isso. Só que na época, além de viajar muito, a gente não tinha condições de carro bom. Ou seja, pelas leis da probabilidade, ficava muito na estrada. Né? Era um problema, era outro. E antigamente a gente ainda tinha uma frase que só os mais velhos entenderão. A gente dizia, pois é. Aliás, virava até o apelido do carro velho. Meu pois é. Né? E em todas essas circunstâncias, eu sempre fui ajudado. E eu comecei a perceber que eu não precisava pedir ajuda. A ajuda chegava. A ajuda se jogava no colo. Por quê? A vida inteira, por estar muito na estrada, toda vez que eu via alguém com problema, eu parava para ajudar. Eu já tive situações de estar à noite com a família, ver um carro encostado, né, e dizer para Kelly, vou para ajudar. Ela diz, olha,
o cenário aqui não está dos melhores, dos favoráveis. Pode ser perigoso, eu digo que você tem razão, mas isso não significa que a gente não vai ajudar. Ia para um próximo posto, deixava eles na conveniência e segurança, voltava sozinho e oferecia ajuda. A vida inteira eu plantei ajuda, a vida inteira eu colhi ajuda. E eu tinha comentado isso num culto, e na semana fui fazer uma viagem, um jovem da igreja me acompanhou. No meio do caminho, estava indo para o Mato Grosso do Sul, uma pane elétrica no norte do Paraná, o carro parou. Ele olhou para mim e falou, agora eu quero ver. Falei, vê o que? Ele falou, a ajuda chegar sem a gente pedir. Eu falei, você vai ver, seu Tomé, né? E a primeira preocupação dele, não tem sinal de celular. Hoje é difícil ter esse sinal na estrada toda, você imagina há 18 anos atrás. E eu falei, não se preocupa com isso não, porque nós não vamos pedir ajuda, a ajuda vai chegar. Falei, não, pastor, o senhor não precisa ficar na obrigação de provar nada. Eu falei, não vou te provar nada, você só vai assistir. Ele falou, mas uma vez ou outra, às vezes a gente pode fazer nossa parte. Falei, hoje não. Mas ele estava preocupado com aquilo. E ele falou, olha, tem uma caminhonete parou lá embaixo, né? Tinha uma baixada na estrada, a gente tinha pego a subida. Ele falou, tem uma que encostou lá. O cara não desceu, não está fazendo nada, tem lugar nenhum para ir. Ele falou, estou com uma suspeita. Eu falei, qual? Ele falou, ele deve ser da região e sabe que aqui não dá área de celular. Ele parou ali embaixo para resolver alguma coisa. Então se a gente for lá, provavelmente vai dar área. Eu falei, nós não vamos a lugar nenhum. A ajuda vem atrás. Ele falou, pastor, não precisa ser rígido, teimoso com isso. Eu falei, não, eu quero agora que você veja porque funciona. Enquanto a gente está falando sobre isso, o próprio cara da caminhonete, né, ele vem na nossa direção e para atrás da gente. Quando eu vi que ele parou o carro e desceu, eu também desci, e ele falou assim, algum problema elétrico? Eu falei, sim. Ele falou, eu posso te ajudar. Eu falei, se você me deixar na próxima cidade conseguir socorro, já está ótimo. Ele falou, eu posso fazer mais do que isso, eu tenho tudo que você precisa na minha caminhonete, né, para a gente rebocar o carro, e vou fazer isso. E ele falou para mim, quando entrar na próxima cidade, eu vou passar na frente da concessionária da marca do seu carro, não vou parar. Né? Ele falou, vou passar na frente de uma grande autoelétrica, não vou parar. Eu vou te levar numa outra autoelétrica mais para dentro da cidade, menorzinha, né? Ele falou, o camarada tem um preço justo, é bem mais honesto, o senhor não vai ter um prejuízo tão grande como se a gente parasse nas primeiras. Ele falou, e o cara é muito bom, e além disso, muito honesto. É um crente desses de verdade. Quando um não crente chama o crente de verdade, é uma coisa linda. Porque tem muito fake crente, né? Por aí. E aí, esse rapaz ficava olhando para mim e eu falei para ele, eu te disse. Ele falou, é sempre assim? Eu falei, sempre assim. Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Quem dá de beber, quem mata a sede, terá sua sede saciada. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 22, 8 e 9. O que semeia injustiça, colhe a desgraça. E a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Você pode repetir isso comigo? Diga, o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Gente, aqui nós temos lei de causa e consequência. O generoso será abençoado. Por quê? Porque reparte o pão com o pobre. Porque é uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo construído, a explicação que vem depois. Ou, como Fábio, o diácono da igreja, professor de português, me deu uma aula, é uma conjunção explicativa. E agora eu falo isso em todo lugar para parecer que eu estudei. Eu fico gastando até onde não preciso. Conjunção explicativa. E eu não sei onde eu estava no dia da aula que explicaram isso, que eu nunca soube o que era. Mas será abençoado. Por quê? Porque faz algo que provoca bênção. Eu sei que há uma doutrina bíblica inquestionável, que aquilo que nós recebemos de Deus é uma expressão da sua graça, e que a graça se acessa pela fé. Mas muitas vezes isso leva os cristãos ao extremo de que eu não faço nada. Tudo o que acontece não tem a ver com merecimento. E eles confundem isso com responsabilidade. Como se a gente não fizesse absolutamente nada. Bom, se para acessar a graça que eu não mereço, eu preciso crer, é lógico que tem um efeito de causa e consequência. Eu tenho que me posicionar em fé. A obediência é apresentada na Bíblia como uma expressão de fé. Então quando eu decido andar na palavra, escolho, me responsabilizo por isso, eu também estou expressando fé. E a Bíblia está dizendo que o que reparte o pão com o pobre, né, ele será abençoado, e será abençoado por causa do que fez, porque quem planta tem o direito de colher, não apenas o direito, tem a inevitável consequência, e não importa o que plantou. Se o plantio é bom, a colheita será boa. Se a semeadura é ruim,
né, de uma semente ruim, a colheita será ruim. Oséias capítulo 8, verso 7 diz que alguns semeiam ventos e colherão tempestades. Colossenses capítulo 3, verso 25 diz: quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Outra tradução diz: nisso não há acepção de pessoas. Então não importa se estamos falando do crente, do não crente, da pessoa boa, da pessoa ruim. Semeou injustiça, vai colher injustiça. Por outro lado, em contrapartida, se semeou justiça, vai colher o quê? A justiça. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Segundo tópico, colhemos na proporção do que semeamos. Então, não apenas o seu plantio, sua semeadura determina qual será a colheita, o tipo de semente determina o que você colhe. Mas a proporção da semeadura também determina a proporção, né, da sua colheita. E aí nós precisamos considerar a declaração de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Isso afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, o tamanho, a dimensão, a proporção da colheita está relacionado à proporção da semeadura. Nós precisamos entender que quando falamos a respeito disso, não apenas o que semeamos determina o que colhemos, mas essa questão do volume também precisa ser colocado nessa equação, também precisa ser entendido. E há dois aspectos que se enquadram dentro desse outro princípio que nós estamos abordando. Não apenas o quanto plantamos, no sentido de quantidade final, mas a recorrência, né? Porque muitas vezes você pode imaginar: semeei muito, mas fiz isso uma vez só. Isso significa que eu teria uma colheita só. Mas semeio sempre com frequência, terei sempre colheitas frequentes. Então, esse entendimento bíblico deve gerar em mim e você algumas percepções, né? Acredito que Deus não nos informaria de tudo isso, a não ser com uma finalidade: que a gente não só entendesse que nossas ações terão resultados, mas que a gente pudesse escolher bem as nossas ações, para através delas, intencionalmente determinar os nossos resultados. Essa é a lógica ao longo da Bíblia. Em Deuteronômio 30, 15, depois no verso 19, Deus vai dizer a mesma coisa: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz: escolhe vida. Ele diz: se vocês me obedecerem, vida e maldição. Vida e bênção. Se vocês me desobedecerem, morte e maldição. Ele diz: suas ações terão consequências. Ciente disso, você planeja melhor como vai agir, sabendo o que serão os frutos das suas ações. Quando falamos da lei de semeadura e ceifa, não é diferente. Esse volume de informações não explica todos os mecanismos de como tudo funciona, mas nos dá um mínimo para que a gente possa, e daqui a pouco vou abordar alguns desses princípios, para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Dito isso, eu quero passar para o terceiro e último tópico. São alguns princípios da semeadura e ceifa, além do que já abordamos, que colhemos aquilo que semeamos e colhemos a proporção do que semeamos. Algumas questões que eu e você precisamos considerar. A primeira delas, dentro desses elementos agora já mais genéricos que eu quero destacar, é que há um tempo até a colheita. E a gente precisa entender isso. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se você vai lá, falar na semeadura e colheita literal, planta um grão hoje, né, do que quer que seja, amanhã você está colhendo isso? Não. Existe um tempo para a colheita. E a Bíblia está dizendo que mesmo quando fazemos o bem, a gente vai colher no tempo certo. Mas o texto diz: se não desanimarmos. Tem muita gente que interrompe o processo de semeadura, que desiste da colheita, né? E a Bíblia está mostrando que eu e você não podemos animar. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e 2 diz: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. ênfase, depois de muitos dias, não de uma vez. De vez em quando alguém fala, pastor, o que é lançar o pão na água? Né? Eu pego, em vez de comer, eu jogo na água. Eu falo, olha, não é literal. Né? Alguns acreditam que
Quando você olha para a nação de Israel, você vê que eles incorporaram muito do comportamento dos egípcios, onde eles viveram por mais de 400 anos. A prática de embalsamar os seus mortos era uma delas. Mas, por exemplo, muitos falam a respeito do delta, lá do Nilo, aquela região bem frutífera do Egito, que uma das formas que eles tinham de semear o trigo não era apenas arando a terra e saindo plantar. Há comentaristas que dizem que muitas vezes eles jogavam a semente, o grão de trigo na água, porque o próprio rio levaria, e à medida que elas iam encostando nas margens, que era um solo bem fértil, aquilo simplesmente ia brotando e frutificando. Não tem como dizer com toda certeza se esse é o significado, mas isso é uma das possíveis explicações que para mim faz muito sentido. Você está lançando a sua semente e você sabe que em algum momento isso não está perdido, não foi jogado fora, vai dar resultado. Mas o texto continua e diz assim: reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Então vamos pensar junto. Quando falamos sobre gestão material e financeira, há uma sabedoria bíblica na administração. Essa sabedoria significa que a gente deve sempre ter uma mentalidade de provisionamento. Qual foi a revelação que Deus, por meio de José, deu a Faraó? Aproveite o tempo da abundância, das vacas gordas. Guarde recursos para o tempo da escassez, das vacas magras. Infelizmente tem gente que passa uma vida inteira gastando o que ganha. Mesmo na época das vacas gordas, gasta tudo. E não trabalha com provisionamento. Quando chega um momento de dificuldade, está em desespero. E o curioso é que as pessoas sempre falam assim: surgiu um imprevisto. Eu falo, olha, o imprevisto tem esse nome porque você não podia prever o que ia acontecer. Mas uma coisa é previsível: haverão imprevistos. Então, mesmo que você não preveja quais são, você pode prever que eles vão acontecer. E para isso a gente se organiza, a gente trabalha com provisionamento, com reserva. Então, é sábio administrar sua vida com essa perspectiva. Mas Deus está dizendo, você não sabe o que vai acontecer no futuro. E é bom você se precaver quanto ao futuro. E uma das formas não é só o dinheiro que você guarda consigo. Tudo aquilo que você repartiu com o maior número de pessoas é um plantio, é uma semeadura. E lá na frente, quando surgirem necessidades, você tem um crédito de colheita. Então, pastor, com qual provisionamento eu trabalho? Eu digo os dois. Eu aprendi com o tempo que eu posso guardar o recurso de forma literal. E eu posso investir no meu futuro, semeando na vida de pessoas, porque a colheita é inevitável. Mas é importante que a gente saiba também que há um tempo. Os resultados não vêm de imediato. Quando meus filhos eram pequenos e começaram a ver esses resultados, eu dizia, olha, tem coisa que você planta, ela nasce rápido. Tem árvores, por exemplo, que elas demoram muito para crescer e desenvolver. E eu dizia muitas vezes para eles, tem coisas que vocês estão participando da semeadura e vão colher. Eu dizia, mas tem coisas que os filhos de vocês, meus netos, vão colher. Então, ao longo de uma vida, nós vamos sempre estar olhando para esses princípios e entender, existe um tempo. Esse tempo não tem uma única matemática que explica. Não é apenas porque não há resultado imediato. Tem créditos que Deus guarda, de acordo com o seu conhecimento prévio de todas as coisas, que Deus guarda para a hora certa. A Bíblia fala que Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão da Bíblia que você usa, o tio de Esther, ele tomou conhecimento de uma conspiração para tirar a vida do rei. E ele simplesmente, para não ser cúmplice, porque quando você sabe de algo errado e não denuncia, você é cúmplice, ele vai lá, expõe a conspiração foi desbaratada, a vida do rei foi salva. Alguém fez alguma coisa para agradecer esse homem? Não. Essa é a hora que alguns crentes ficam meio amargurados. Eu fiz algo, ninguém nem disse obrigado, algo que eu e você, quando entendemos as leis do reino de Deus, precisamos saber, não importa se alguém vai te agradecer. Tem um Deus vendo todas as coisas. E toda semeadura tem colheita. Quando você olha para Amã, se torna o inimigo pessoal de Mardoqueu, com a intenção de destruí-lo. Quando ele decide fazer isso, já tinha construído até a forca para enforcar o homem. Na noite anterior, o rei perde o sono. E alguns eventos não são aleatórios. Tem o dedo do nosso Deus soberano. Esse cara não consegue dormir, não tem televisão, não tem internet, E ele decide um entretenimento maravilhoso. Pede para alguém ler as crônicas do reino, Eu fico imaginando que diversão para a madrugada.
E esse camarada pega justamente o relato de como Mardoqueu desbaratou a conspiração. O rei pergunta: o que é que foi feito para recompensar esse cara? O cara que está lendo diz: nada. Como nada? Não, se fosse feito estaria registrado. Não tem nada registrado, não fizemos. O rei olha e diz: não pode ficar assim. Quando é que vem o crédito do plantio? Na hora da necessidade. Eu tenho visto coisas que eu fiz para ajudar outros. E muitas vezes a gente vai tomar escolhas e decisões, e teve momentos onde eu senti uma direção de Deus, de fazer investimentos. Investimentos na vida de pessoas. Então, por exemplo, estava me organizando com Kelly a longo prazo, como podemos fazer para depois ter ofertado a nossa casa, voltar a ter a casa própria, a gente cheio de planos. Mas eu lembro de uma ocasião que eu tomei conhecimento de uma pessoa, né, que se ela não fosse ajudada, ela ia perder um consórcio, todo o dinheiro investido, e o Senhor falou comigo: ajuda. Eu pensei, ele não se precaveu para o imprevisto dele. Eu me precavi, agora tem que pagar a conta dele. O Espírito Santo diz: reparte com 7 e até com 8. Você não sabe o que é que vem depois. Você não sabe quando e como vai precisar. Falei: vou te obedecer, né? E falei para aquela pessoa: como eu posso te ajudar? Ele falou: pastor, eu não quero tomar vantagem do senhor, não adianta o senhor me emprestar dinheiro que eu não tenho para devolver, porque a coisa está feia. Ele falou: o que podemos fazer? Eu te vendo o consórcio de uma forma bem justa. Eu não queria consórcio, mas naquele momento entendi que era a forma de ajudar. Fizemos a transação. Isso me aconteceu 2 vezes, com pessoas diferentes, em ocasiões diferentes. Mal sabia eu que na hora certa que eu mais precisasse, aquilo viria. Eu lembro que uma dessas pessoas era muito próxima, de confiança, e ficava no meu pé: pastor, vamos transferir esse negócio. A gente tem que dar exemplo. Esse negócio não fica para depois, mesmo que a gente tenha testemunha, que se um de nós faltar, a coisa não para assim, é melhor resolver. E eu fui enrolando ele, até que um dia o Espírito Santo falou comigo. Acordei de manhã, ele falou: liga para fulano, faz a transferência do consórcio hoje. Eu pensei: está um dia corrido. Ele diz: faça hoje. Liguei para a pessoa, falei: ó, te vira, eu estou na correria, vou espremer aqui meu horário, você espreme o seu. Entramos num acordo, fomos lá. 3 da tarde, fizemos a assinatura, transferimos o consórcio. 3h40 eu fui contemplado. Na hora que eu mais precisava para adquirir a nossa casa, estava lá aquele crédito. Então, a colheita pode não vir depressa, mas a colheita sempre vem. E quando seguimos a direção de um Deus que sabe, tem informações privilegiadas que você não temos, a coisa é bem diferente. As pessoas perguntam: mas pastor, como exatamente funciona? Eu respondo com 2 palavras: não sei. Eu não preciso entender como tudo funciona. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 a 29, nós lemos: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Repita comigo: sem que ele saiba como. Eu não preciso entender de germinação para desfrutar o resultado. Eu só preciso plantar. Então não importa se é um leigo como eu e muitos de vocês no assunto da germinação, ou se estamos falando de um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis em germinação. Eu, sem saber muita coisa, posso plantar e ter o resultado, que é a colheita. Ele, sabendo tudo que sabe, se não plantar, não vai colher. Porque a colheita não vem do quanto você entende o processo. Vem se você pratica. E tem muito crente que quer ficar entendendo as coisas antes de andar nelas. Se eu e você decidimos andar no que Deus determinou, vai dar resultado com ou sem entendimento. Então, algo que eu tenho compreendido é que eu não preciso entender todo o processo, só praticá-lo. Mas que envolve tempo, envolve. Jesus continua e diz: a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, a Bíblia diz: a terra por si mesma frutifica. A gente não precisa entender o processo. Agora, precisamos lembrar que o processo não é de resultados instantâneos. Eu já tive situações onde eu fiz uma coisa num dia, no dia seguinte a colheita veio. Mas isso não é o padrão. Tem coisas que ao longo dos anos, né, eu tenho colhido. Então tem coisas que eu plantei 30 anos atrás, estou colhendo agora. Tem coisas que eu colhi com menos tempo. Pastor, quem determina o tempo? Não sei. Eu só sei que a gente precisa ser paciente. Outra coisa, devemos semear com intencionalidade. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 12, esse é um dos versículos que rege a minha vida, todo o meu comportamento em todas as áreas.
Jesus diz, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Tudo o que você quer que te faça, faça aos outros. Lembra do efeito bumerangue que nós falamos? Tudo que vai e volta. Então alguns apenas dizem, eu não vou julgar porque eu não quero ser julgado. Ou seja, ele se abstém de um comportamento ruim porque ele não quer ter uma colheita ruim. Mas a Bíblia não fala só para você não fazer algo ruim porque você não quer que volte. A Bíblia mostra que eu e você podemos intencionalmente fazer coisas boas porque queremos que essas voltem. Então tudo o que querem que os homens vos façam, fazer a eles. Um dia uma pessoa estava comigo e ela falou assim, cara, nesse fim de semana eu já te vi ganhar pelo menos uns 10 presentes diferentes. Ele falou, deve ser bom ser amado. Eu senti uma dor naquele comentário. Falei, por quê? Ele falou, eu raramente ganho presente. Eu falei, antes da gente avaliar a consequência, vamos na causa. Você costuma dar presente? Não, não ganho nada, também não dou. Eu falei, existe uma lei espiritual que é a lei de dar e receber, não é de receber e dar. Eu falei, você vai passar uma vida inteira esperando acontecer para fazer e não vai nem receber, muito menos fazer. Porque esse negócio de depois que eu tiver eu faço, gente, isso é conversa mole. Jesus diz, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é fiel no pouco será infiel no muito. O cara não consegue ser generoso quando tem pouco. Vai deixar de ser avarento a hora que tiver muito e estiver gostando daquilo que pegou na mão? Fala sério, né? Então assim, nós precisamos entender essas verdades. Eu olhei para ele e falei, olha, se você permanecer perto de mim, tempo suficiente, você vai ver que a maioria dessas coisas que eu ganhei não vão para aqui. Vão ser redistribuídas, vão ser canalizadas. Agora, quanto mais se semeia, mais se colhe. E é impossível não experimentar essa lei. Mas nós podemos experimentá-la com intencionalidade. Eu lembro quando meus filhos ainda eram pequenos, eu fiz uma mobilização de alguns irmãos da igreja, que eram mais próximos, que eu tinha liberdade para falar isso. E falei, olha, estou sentindo Deus me incomodar em relação a algo. Eu creio que nós temos que investir numa boa educação para os filhos de um missionário que está lá no campo, na linha de frente, e que não teria recurso para isso. E se tivesse, nunca botaria dinheiro nisso, por causa das outras necessidades que tem lá. E seria a última coisa no orçamento dele, se é que entraria. Mas Deus está me incomodando. E aí nós podemos fazer e bancar o que ele não faria. Então nós não vamos dar o dinheiro, nós vamos dar o estudo dos filhos. E um desses irmãos falou, pastor, acho seu coração lindo, conta comigo, estou dentro. Ele falou, mas só me preocupo com uma coisa. Eu falei, qual? Ele falou, o senhor não tinha que estar juntando dinheiro para o estudo dos seus filhos? Ele disse, o senhor não vai confiar nesse sistema educacional falido. O senhor tem a visão para ele, sabe do plano e o propósito. Eu falei, não, eu estou me organizando de uma maneira que vai ficar progressiva em fazer minhas reservas aqui. Mas eu falei, quando eu faço algo pelos filhos dos outros, estou fazendo pelos meus. Porque tudo que você planta, você colhe. O cara falou, eu acho bonito, mas eu acho que o senhor está espiritualizando, né? Eu falei, daqui a um tempo você vai ver. Eu lembro quando, e a pessoa está sentada aqui hoje enquanto eu falo, mas a gente nunca entrega nomes. Quando Israel completou 14 anos de idade, só iria para a faculdade aos 18. Ele ganhou uma bolsa completa da faculdade nos Estados Unidos. Aí essa pessoa falou, estou lembrando daquilo que você falou. Eu falei, você está lembrando agora, eu nunca esqueci. Eu só não sabia exatamente quando e como viria. Mas essas sementes, elas sempre dão resultados. E a gente tem essas informações para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Eu citei antes falando do tempo. Vou citar de novo com um versículo a mais para falar de intencionalidade. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E diz, já que tem colheita, por isso vão fazer o bem. Então há uma expressão de amor pelas pessoas, há uma revelação do caráter generoso de Deus, como temos trabalhado em várias outras reuniões. Eu me preocupo que a gente lembre disso, para não parecer que nós estamos, né, apresentando o princípio como se fosse mera barganha, mas ao mesmo tempo Deus diz, entendeu os princípios, tem o coração correto, saiba de uma coisa, você também vai colher resultados. E nós podemos fazer isso com intencionalidade. Durante toda a minha vida, a maneira como eu trato as pessoas em qualquer circunstância, não importa se estamos falando do ministério, né, de vida espiritual, qualquer relação, pode ser uma comercial, como eu gostaria que me tratasse. Então por que é que eu vou dar uma de esperto e passar a perna em alguém se eu não quero que façam isso comigo?
E se eu ajo dessa forma, é certo que agirão comigo. Mas se por outro lado, né, você olha o Jacó dando uma desperto com o irmão e daqui a pouco encontra um sogro que dá nó em pingo d'água, né, e conseguiu ser mais esperto do que ele. Lá na frente viria Deus mudar a sua sorte. Mas eu e você precisamos entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então escolha um plantio correto. E a última coisa que eu quero destacar: persistência também é necessária. Lembra que lemos Eclesiastes capítulo 1, lança o teu pão sobre as águas, né? Verso 2, reparte com 7 até com 8. No versículo 6, o texto diz assim: semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Às vezes alguém me pergunta: pastor, o que o senhor acha que foi a semente que determinou essa colheita? Eu falei: não sei, foi tanta semente. A Bíblia diz para semear de manhã, depois à tarde de novo, não fica de braço cruzado, não perca a oportunidade. E você não sabe qual vai dar resultado, ou se as duas. Então, eu não consigo determinar se a colheita veio da semente da manhã, se veio da tarde, se é a combinação das duas. Mas uma coisa que é certa: o resultado vem. Então, a gente pode, além de ter intencionalidade, entender que isso envolve recorrência, persistência, é um estilo de vida. E quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva, na hora certa, a colheita virá. E como eu disse, a hora certa envolve, né, tempos e circunstâncias que eu e você não temos todo o conhecimento, não temos toda a clareza. Mas algo que é certo e seguro, né? O efeito bumerangue, a lei de dar e receber está aí. Tudo o que nós fazemos pelas pessoas acaba voltando. Então, como eu falei antes, vou repetir isso: não se limita ao aspecto material e financeiro, né? Desde aquilo que falamos, desde o nosso comportamento, a maneira como tratamos os outros, mas também todo o comportamento e o trato nessa perspectiva material. Quando a Bíblia diz que o generoso será abençoado porque se compadece do pobre, quando diz reparta com 7, até mesmo com 8, a gente precisa entender que no plano de Deus, ainda que você não seja egoísta e saia do centro, não existe como não colher resultados, porque nós servimos a um Deus que é justo, Ele não é injusto. Então o que você faz, o que você planta, você colhe. É só uma questão de tempo. Quando você escolheu o que plantar, você determinou qual a colheita. Quando você escolheu quanto plantar, você determinou a dimensão da colheita. E no processo, é importante você lembre a necessidade de paciência, a necessidade de persistência, né? E independente de entender ou não entender o processo, que a gente sempre tem essa percepção de que deve haver intencionalidade. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos orar. Assentado mesmo, eu gostaria que você pudesse ter um tempo e falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pelas leis imutáveis do teu reino, estabelecidas pelo Senhor, e muitas delas, ainda que não plenamente, podemos reconhecer e que nos têm sido reveladas por meio da sua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que não falha, que não pode mentir. Pai, nós queremos clamar graça e favor do alto. Não apenas, como já oramos no início e insistimos nisso agora, não apenas para que haja um entendimento espiritual, mas, Pai, nós oramos por aquela liderança personalizada do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza a andar com a clareza de entendimento, com a clareza de percepção dessas verdades. E que no dia a dia o Teu Espírito não apenas nos lembre, mas nos guie no sentido da aplicação. Nós clamamos graça, favor do alto, em nome de Jesus. Amém.